Olá, meus amigos da enfermagem, quem fala com vocês é o enfermeiro Raimundo, aqui do Instituto Brasileiro Sou Enfermagem. Nós estamos falando sobre o centro cirúrgico. A nossa aula de hoje vai ser sobre a classificação das cirurgias. Por que é importante que o enfermeiro, que o técnico de enfermagem e que o auxiliar de enfermagem entenda sobre a classificação das cirurgias? Porque de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizada dentro de uma sala de operação, nós vamos ter materiais específicos que serão utilizados. O tempo de cirurgia vai depender também dessa classificação, até a própria sala de cirurgia. Ela vai ser preparada de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizado dentro daquela sala, tá certo? Sobre as salas de cirurgia, nós vamos ter aulas específicas falando a respeito disso. A aula de hoje é apenas para mostrar para vocês como essas cirurgias são classificadas, tá certo? As cirurgias, elas são classificadas de diversas maneiras, e isso vai depender dos critérios que são utilizados. Nós vamos ver algumas dessas classificações. As cirurgias, elas são classificadas de acordo com o objetivo, de acordo com a área do corpo afetada, de acordo com a técnica cirúrgica utilizada, de acordo com o porte, de acordo com a especialidade médica envolvida naquela cirurgia, de acordo com a idade do paciente, de acordo com a urgência da cirurgia, de acordo com a abordagem cirúrgica, de acordo com o número de cirurgiões envolvidos e de acordo com o risco de contaminação. Esse último, de acordo com o risco de contaminação, você também vai encontrar na literatura de acordo com o potencial de contaminação. De todos esses tipos que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, o mais comum da gente ouvir no centro cirúrgico é sobre de acordo com o porte, de acordo com a urgência e de acordo com o risco de contaminação. É muito comum, tá certo? Mas nós vamos detalhar cada um deles agora mesmo. Cirurgias de acordo com o objetivo. Temos aquelas cirurgias que são diagnósticas, que são realizadas para obter informações sobre uma condição de saúde, como por exemplo as biópsias. As cirurgias curativas, realizadas para tratar ou curar uma condição médica. As cirurgias paliativas, realizadas para aliviar sintomas ou melhorar a qualidade de vida do paciente, sem curar a condição de saúde daquele paciente. Cirurgias preventivas, realizadas para prevenir o desenvolvimento de uma condição médica, como por exemplo a remoção de uma mama saudável em caso de alto risco de câncer de mama. Agora vamos falar sobre as cirurgias de acordo com a área do corpo afetada. Temos as cirurgias cardiovasculares. Como o próprio nome já sugere, são as cirurgias realizadas no coração e nos vasos sanguíneos. Cirurgias ortopédicas, realizadas nos ossos, articulações, músculos e tecidos conectivos. Cirurgias neurológicas, realizadas no cérebro, na medula espinhal ou nervos periféricos. Cirurgias gastrointestinais, realizadas no trato digestivo, incluindo estômago, intestinos e órgãos associados. Cirurgias urológicas, realizadas no sistema urinário e órgãos reprodutivos masculinos. Cirurgias ginecológicas, realizadas nos órgãos reprodutivos femininos e cirurgias oftalmológicas, realizadas nos olhos. Agora vamos falar das cirurgias de acordo com a técnica utilizada. Temos as cirurgias abertas, que são aquelas realizadas com uma grande incisão na pele e nos tecidos. Temos as cirurgias minimamente invasivas, que são aquelas realizadas com uma técnica mínima de incisão e de danos aos tecidos, como por exemplo as cirurgias laparoscópicas. As cirurgias robóticas, realizadas com a ajuda de um sistema robótico controlado por um cirurgião. Agora, as cirurgias de acordo com o porte. Nós temos cirurgias de grande porte, que são aquelas que requerem uma hospitalização prolongada do paciente e de cuidados intensivos após a cirurgia, ou seja, no pós-operatório.
Cirurgias de médio porte, cirurgias que geralmente não requerem hospitalização prolongada e nem cuidados intensivos pós-operatórios. E as cirurgias de pequeno porte, que são cirurgias ambulatoriais que permitem que o paciente retorne para casa no mesmo dia. Desses 3 tipos de cirurgias que eu estou mostrando aqui para vocês, a de grande porte, a de médio porte e a de pequeno porte, a de grande porte e a de médio porte, sempre é bom que leito de UTI esteja reservado para quando o paciente for realizar esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque a primeira, que é de grande porte, vai precisar, já é certeza que vai precisar de uma UTI. A de médio porte pode precisar ou não, e isso vai depender da complicação que pode acontecer durante a cirurgia e até mesmo da gravidade do paciente que vai ser apresentada após a cirurgia, tá bom? Então ele pode precisar ou não essa de médio porte, mas a de grande porte sim. Cirurgias de acordo com a especialidade médica. Temos as cirurgias torácicas, que são realizadas no tórax, como por exemplo a remoção de um pulmão ou a reparação de uma válvula cardíaca. As cirurgias oculares, que são realizadas nos olhos, como a cirurgia de catarata ou a correção da visão a laser. Cirurgia de cabeça e pescoço, realizadas na cabeça e no pescoço, como por exemplo a remoção de um tumor da tireoide ou a reconstrução de um maxilar. Cirurgias plásticas, realizadas para melhorar a aparência física, como a cirurgia de implante da mama ou a cirurgia de nariz. E as cirurgias de transplante, realizadas para transplantar um órgão de um doador para um receptor, como por exemplo a cirurgia de transplante de rim ou a cirurgia de transplante de fígado. Agora vamos falar das cirurgias de acordo com a idade do paciente. Nós temos 2: cirurgias pediátricas, que são aquelas realizadas em bebês, crianças e adolescentes, e cirurgias geriátricas, realizadas em idosos. Agora nós vamos falar das cirurgias de acordo com a urgência que essa cirurgia vai apresentar, tá certo? Aqui nós temos as cirurgias eletivas, que é muito conhecida, que são aquelas cirurgias que são planejadas, que podem ser agendadas com antecedência. Temos as cirurgias de urgência, que são aquelas que requerem uma atenção dentro de 24 a 48 horas que ela deve ser realizada, como por exemplo uma cirurgia de apendicite. Temos também uma cirurgia de emergência, que são aquelas urgências que devem ser realizadas imediatamente, como por exemplo aquelas cirurgias realizadas por conta de um trauma. Agora as cirurgias de acordo com a abordagem cirúrgica adotada. Temos as cirurgias ablativas, realizadas para remover ou destruir tecidos, como por exemplo a cirurgia de remoção de um tumor. As cirurgias reconstrutivas, realizadas para reconstruir tecido, como a cirurgia plástica de reconstrução de uma mama após uma mastectomia. Cirurgias de reparação, que são aquelas realizadas para reparar tecido, como a cirurgia de reparação de um tendão rompido. Agora vamos falar das cirurgias de acordo com o número de cirurgiões envolvidos. Temos as cirurgias unipessoais, que é realizada por um único cirurgião, e temos aquelas cirurgias que são em equipe, que precisa de vários cirurgiões, como por exemplo, uma cirurgia cardíaca em que um cirurgião cardíaco e um cirurgião vascular trabalham juntos. Vários tipos de cirurgias precisam de mais de um cirurgião. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica, de um trauma, de um fêmur, pode precisar de um cirurgião vascular também, tá bom? Agora, as cirurgias de acordo com o risco de contaminação, como eu tinha falado para vocês no começo da aula, de acordo com o potencial de contaminação, como muitas vezes também é encontrado na literatura. Temos as cirurgias limpas, são cirurgias realizadas em tecidos estéreis, sem inflamação ou infecção.
Essa cirurgia limpa, ela não tem nenhuma inflamação e nenhuma infecção, tá bom? Não há entrada ou saída de tratores orgânicos e o paciente não apresenta infecção sistêmica. Exemplo de cirurgia de catarata ou cirurgias plásticas. Cirurgias potencialmente contaminadas, ou também chamadas de cirurgias contaminadas, são aquelas cirurgias em que há contato limitado com o tecido contaminado, como em cirurgias de retirada de apêndice ou esterectomia. Temos também as cirurgias que já são contaminadas. São aqueles tipos de cirurgias que são realizadas em tecidos já infectados ou inflamados. Ali existe uma entrada no trato gastrointestinal, geniturinário ou respiratório, com a presença de pus ou tecidos necróticos. Exemplo desse tipo de cirurgia, a gente pode citar os abscessos ou a fístula anal. Temos também as cirurgias infectadas ou cirurgias sujas. São cirurgias realizadas em tecidos infectados ou com grande quantidade de pus e tecidos necróticos, como em caso de perfuração intestinal ou necrose pancreática. Olha só, pessoal, uma cirurgia pode ter várias classificações. Pelo que a gente acabou de verificar, existe sim, olha só, é possível que uma única cirurgia possa ter várias classificações ao mesmo tempo, dependendo das características específicas do procedimento e do paciente. Vamos dar alguns exemplos. Olha só, o primeiro aqui. Primeiro, cirurgia de apendicite. Pode ser classificada como cirurgia de emergência, pois uma apendicite não tratada pode ser fatal. A cirurgia de apendicite também pode ser classificada como cirurgia de pequeno porte, pois geralmente é realizada por laparoscopia. A cirurgia ela é abdominal, pois envolve a remoção do apêndice que está localizado no abdômen, certo? Número 2. Cirurgia de reconstrução de mama. Pode ser classificada como cirurgia plástica, pois tem como objetivo a reconstrução estética da mama após uma mastectomia. Cirurgia de grande porte, dependendo do tipo de procedimento, como a colocação de implantes mamários. E cirurgia oncológica, pois está relacionada ao tratamento do câncer de mama. Cirurgia de retirada de cálculo renal. Pode ser classificada como cirurgia urológica, pois envolve o trato urinário. Cirurgia de pequeno porte, se for realizada por laparoscopia. E cirurgia de emergência, se houver uma obstrução urinária grave. Então, o paciente que vai realizar uma cirurgia de retirada de cálculo renal pode ser uma cirurgia classificada como urológica, né, porque envolve o trato urinário, cirurgia de pequeno porte, se ela for realizada por laparoscopia, e uma cirurgia de emergência, se o paciente estiver apresentando aí alguma gravidade ou alguma obstrução urinária, tá certo? Número 4. Cirurgia de retirada de vesícula biliar. Pode ser classificada como cirurgia abdominal, pois envolve a remoção da vesícula que está localizada no abdômen. Cirurgia de pequeno porte, se for realizada por laparoscopia. E cirurgia eletiva, pois é geralmente agendada com antecedência, a menos que haja uma emergência. Aí ela já não vai ser mais uma cirurgia eletiva, já vai ser uma emergência. Cirurgia de hérnia de disco. Pode ser classificada como cirurgia neurológica, pois envolve a coluna vertebral e a medula espinhal. Cirurgia de grande porte, dependendo do tipo de procedimento, a cirurgia é eletiva. E cirurgia eletiva, pois geralmente é realizada quando o paciente não responde a tratamentos conservadores, tá certo? Número 6. Cirurgia de câncer de próstata. Pode ser classificada como cirurgia oncológica, pois trata-se de uma doença maligna. Cirurgia urológica, pois envolve a próstata e o trato urinário. E cirurgia de médio porte,
dependendo do tipo de procedimento. E também pode ser até mesmo uma cirurgia de grande porte, se esse paciente já estiver muito grave, for precisar ir para UTI. Existem muitas outras possibilidades de classificação de cirurgias, dependendo das características específicas do procedimento e do paciente. Nós vimos aqui que uma única cirurgia pode ser classificada de diversas formas. Esses exemplos que eu citei para vocês são apenas alguns. No nosso material PDF tem mais exemplos, tá bom? O que nós falamos na aula de hoje? A gente falou das cirurgias de acordo com o objetivo, de acordo com a área do corpo afetada, de acordo com a técnica utilizada, de acordo com a gravidade, que é a mesma coisa de porte, né? De acordo com a especialidade médica, de acordo com a idade do paciente, de acordo com a urgência daquela cirurgia, que pode ser aí uma cirurgia eletiva, que pode ser agendada, uma cirurgia de urgência ou de emergência. De acordo com a abordagem cirúrgica utilizada, de acordo com o número de cirurgiões, tem cirurgias que precisam aí apenas de um único cirurgião, mas tem cirurgias que podem precisar aí de 2 cirurgiões ou mais. É muito comum, principalmente em grandes hospitais. E cirurgias de acordo com o risco de contaminação, que eu falei para vocês que na literatura também vocês vão encontrar de acordo com o potencial de contaminação. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre a classificação das cirurgias. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Curte aí nosso vídeo, faça um comentário, faça aí alguma pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? Até mais então e tchau, tchau.